carnaval, finalmente uma festa daquelas pra gente se esbaldar. Quadrilha, fogueira, quentão e muita comida boa. Quem não espera o ano inteiro pelas comemorações em homenagem aos santos Antônio, João e Pedro? Ah, é coisa de brasileiro. Aposto que na Europa ninguém... Ah, pelo contrário, essa história começou na Europa mesmo, por volta do século XII, para comemorar o início da colheita e do verão. Corre a boca pequena que foi na França que as primeiras festas aconteceram. Não é à toa que as nossas quadrilhas são uma versão acaipirada das danças nobres dos salões franceses. Aliás, de onde você acha que veio um monte de palavras que comandam uma quadrilha? Anarriê! Ei, tá indo pra frente por quê, homem? Anarriê é pra trás em francês. Ela fala francês agora. Quando os portugueses chegaram aqui, trouxeram essa farra na bagagem e nós, claro, demos a nossa cara. Toda aquela comilança também é coisa nossa. É que aqui a festa se enraizou mesmo no Nordeste. E em junho é época da colheita do milho. Então, haja pamonha, canjica e pipoca. Já o casamento na roça, com direito à noiva grávida e fugindo com outro, é coisa de Santo Antônio mesmo. Ah, esse casamenteiro. Opa, se a noiva foge, a culpa não é minha. E a fogueira? São João, quando ele nasceu, uma fogueira foi acesa para comemorar. E já que a festa é uma homenagem a ele também, a fogueira não podia faltar. E pular é coisa dele? Não, pular é coisa de doido mesmo. Olá, pessoal! Olha só como eu estou toda preparada para a chuva. Pena que não vem chuva, né? Mas essa roupa, esse acessório faz parte da aula de hoje. Aula de ciências. Já estou com a minha apostila em mão. Só vou fazer a abertura do vídeo. Depois nós vamos lá para os nossos slides, tá? Mas acho que eu vou ficar assim, tá bom? Vai que vem chuva. Eu já tô com a minha capa e já tô com o meu guarda-chuva. Porque o material que eles são feitos não passa água. Eu não vou me molhar, tá bom? Então vamos lá, ó. Propriedades dos materiais. Na página 185. Lá no módulo 9, a gente vai falar sobre as propriedades dos materiais. De acordo com as propriedades dos materiais, eles podem ser usados para diferentes coisas. Eles possuem diferentes durabilidades, diferentes funções. Por que, então, conhecer a propriedade dos materiais interfere nas escolhas? Como falei, elas têm propriedades e funções diferentes. Por exemplo, todo mundo já viu e já conhece um copo descartável, não conhece? Então, o copo, o próprio nome já diz, copo descartável. Eu uso e depois eu jogo fora, né? Porque o material dele é mole. Quer ver? Eu vou pegar um copo para vocês verem. Aguenta aí, hein? Ó, então como eu já fui lá buscar o meu copo, estão vendo, ó, que é um material mole, com uma durabilidade bem pequena, crianças. Porque, ó, ele não é um material que eu uso várias vezes. Porque olha o meu, ó, eu já apertei, ele já rachou. Então, eu uso ele e depois jogo fora, tá? Se eu precisar beber mais água, eu vou precisar pegar outro copo, certo? Quanto mais copos eu pegar descartáveis, mais recursos são tirados do ambiente, certo? Para fazer outro copo. Então, isso não é legal. Por isso que, dependendo da ocasião, eu uso um copo de vidro, ó. Um copo de vidro. Mas criança tem que tomar muito cuidado com o copo de vidro, certo? Um copo de vidro ou uma caneca retornável. Lá na nossa escola, a gente usa a nossa garrafinha, né? A nossa garrafinha também é um material que eu posso
recarregar, abastecer ela bastante. Toda tarde vocês pedem, tia, posso ir beber água? Posso encher a garrafinha? Porque desse jeito eu estou evitando que eu precise retirar mais material do ambiente, certo? Essa retirada, ai meu Deus, isso nós chamamos de consumo consciente. Eu não retiro o material do ambiente, então eu chamo isso de consumo consciente. Esse consumo consciente, ele tem uma ligação direta, crianças, com a propriedade dos materiais que está à nossa volta, certo? Então agora a gente vai lá para a página 185, ó, propriedades dos materiais, e nós vamos ler essas duas tirinhas, tá bom? Pessoal, ó, lá na página 186, materiais impermeáveis e materiais permeáveis, nós vamos estudar essas duas palavrinhas novas, tá? E aqui com essa água, eu vou fazer a página 187, tudo bem? Então, vamos lá. Aqui na página 186, nós vamos falar sobre o impermeável. O impermeável é quando o material não deixa um líquido passe através dele, tudo bem? Por exemplo, o vidro, a cerâmica, o plástico. É um só são alguns exemplos, tá? Apenas. E o permeável é quando o material permite que um líquido passe por ele. Então, daí a gente diz que ele é permeável, tá? Alguns exemplos são o tecido, papel, tá? Então, agora a gente vai lá para a página 187. Eu vou mostrar para vocês, tá? Porque eu já estou aqui com a minha bacia com água e vou mostrar para vocês. Na primeira imagem, aí, vocês podem ver que eu tenho o meu guarda-chuva. O meu guarda-chuva, se eu jogar água, a água escorre. E aqui, ó, podem ver, não sei se vocês veem, ele está seco, certo? Por isso que eu estou com a minha proteção. Vai que chove, né, crianças? Deixa eu deixar ele aqui. Isso. Aí na segunda imagem tem essa bota. Quem sabe o nome dessa bota? Chama galocha, tá bom? Vou mostrar, colocar ela aqui na água. Gente, ó, a água escorreu, tá vendo, ó? A água escorreu. O pé que tá aqui dentro não molha, tá bom? Não molha. Vamos lá, terceiro. A bucha de cozinha, olha a bucha. Vamos ver. Olha só, o líquido passou por ela. Então, ela é um material permeável, ó. Ela absorveu o líquido. Quando eu aperto, o líquido escorre, tá bom? Aqui eu tenho um coador de café. Olha que bonitinho, pequenininho, né? Ele é feito de tecido. Será que o tecido é impermeável ou permeável? Vamos ver? Gente, se eu apertar, o líquido também passou. Ó, absorveu. Certo? Ó. Então, ele é permeável. Porque ele está todo molhado, ó. Tá encharcado. Certo? Então, eu tenho a galocha, o coador de café, a esponja e o meu super acessório, o guarda-chuva. Façam a letra A, B e C da página 187. Agora, a gente vai fazer o Você é o Cientista, tá? Da página 189. O material ideal para se proteger da chuva. Olha o meu super acessório. Imagine que você e seus colegas estão testando materiais para fabricar um guarda-chuva. Quais materiais vocês escolherão?
Então, vocês terão que separar esses diferentes tipos de material em casa, caso vocês queiram fazer também a experiência, tá? Diferentes tipos de material: plástico, algodão, papel, borracha, um vasilhame, um borrifador com água. Mas eu vou pegar o meu potinho, que já está aqui com água, borracha, papel, algodão e o plástico. Tudo bem? Então, ó, depois tem os procedimentos e depois tem uma lista que a gente vai preencher. Se o material é permeável ou impermeável. Pessoal, como vocês sabem, o guarda-chuva, ó, será que choveu aqui na minha casa? Ele tá todo respingado, ó, tá vendo, ó? Mas, deste lado, a água não passou. Então, para que eu não me molhe na chuva, eu preciso de um material impermeável, tá bom? Onde o material, ó, não deixa que o líquido passe através dele, tá vendo? Ó, o líquido não passou, certo? E eu não estou molhada. Apesar que eu tô com a minha super capa, né? Mas a capa de chuva também não deixa, certo? Porque ele é um material plástico, igual o meu super guarda-chuva, tá bom? Vamos lá para a experiência? Então, vamos lá comigo. Eu tenho o meu plástico, eu vou mergulhar aqui na minha bacia. Vocês podem ver aqui dentro, ó, que ele ficou só respingado, mas porque a água escorreu, certo? Por exemplo, eu vou jogar um pouquinho de água aqui na minha capa de chuva, que é plástico. Vocês podem notar que o meu braço, eu vou tirar para vocês verem, que o meu braço está seco, porque o líquido não passou, certo? Então, vamos lá para o outro. O algodão. Ai, tem uma fita. Algodão, certo? Vamos olhar. Nossa Senhora, o líquido passou muito. Olha só. Ele é permeável. O líquido passou. Olha isso. Se eu apertar, ele ficou encharcado. Pensou se o meu guarda-chuva fosse de algodão, ia me molhar inteiro, hein? Certo? Agora, eu peguei esses pneus, certo? Do que eles são feitos? Que material que eles são feitos? De borracha. Vamos ver se vai passar. Ih! Passou nada, ó. Olha aqui, ó. Se eu chacoalhar um pouquinho, praticamente ficou seco, certo? Então, a borracha também é impermeável. Vamos lá para o papel. Será que o papel é permeável? Nossa, que sol lindo! Ou impermeável? Vamos molhar? Ai, esqueci um pneu aqui dentro. Tarararã. Meu Deus, vai desmanchar esse papel. Nossa Senhora! Olha só como ele está. E virou uma bolinha aquele papel. Desmanchou na água. Então, o papel é permeável. Então, pessoal, a gente vai preencher a tabela lá na 189. O material que eu usei: plástico, o algodão, o papel, olha o que virou o papel, e a borracha. Aí vocês vão fazer um X, se eles são permeáveis ou impermeáveis, tá bom? Então, ó, lá embaixo tem uma perguntinha. Quais foram os materiais que seu grupo selecionou? Então, para eu fabricar um super guarda-chuva,
qual é o material que eu preciso, certo? Para eu fabricar um guarda-chuva, qual material que eu posso fabricar? Será que eu posso fabricar com algodão? Será que eu vou me molhar? Se ele fosse feito de algodão? Papel? Um guarda-chuva de borracha? Será que ele não ficaria pesado? Ou plástico? Este é plástico, tá? E vocês viram que eu não me molhei, tá? Pessoal, agora eu vou fazer um teste, tá? Pra vocês verem se o plástico, né, ele é bom pra fazer um guarda-chuva, tá bom? Vamos ver se a professora vai se molhar. Tcharam! Será que eu me molhei? Será que eu estou toda encharcada? Não, olha só, eu estou sequinha. Certo? Beijo, beijo, tchau, tchau. Oi, crianças! Que abertura diferente hoje que a professora fez, hein? Primeiro eu comecei com a origem das festas juninas, depois nós fomos para nossa rotina, que vocês já anotaram no caderninho com aquela música para a gente lembrar da festa junina, né? E depois a professora gravou um vídeo de várias páginas que nós vamos ver hoje. Qualquer coisa vocês vão voltando o vídeo para relembrar a experiência e a demonstração que a professora fez nos vídeos, tá bom? Então vamos lá, pegando a sua apostila. Módulo 9. Lembrando que no meu vídeo eu só dei um exemplo do copo, tá? Mas tem outros vários exemplos, como o do papel, tudo bem? Lá no meu vídeo você viu que o meu papel, ao colocar na água, ele desmanchou, certo? Então, como a gente já viu, né? Os materiais, eles podem ser usados para diferentes coisas, certo? Porque eles possuem diferentes durabilidades, diferentes funções. Eu só usei o exemplo do copo. O copo é apenas um exemplo, tá bom? Então, vamos lá, como eu já falei no vídeo, propriedade dos materiais, na página 185. Acompanhe as duas tirinhas a seguir. Leia as histórias e preste atenção nos detalhes. Número 1. Qual é a característica importante do objeto utilizado na tirinha 1 para que ele seja seguro? Tirinha 1. Vou ler, tá? Ai, meu anjo da guarda, me ajude, me ajuda. Aí apareceu o anjo da guarda ajudando ele, tá vendo? Então, ó. Então, este material, ele precisa ser resistente, né, para suportar o peso do cascão, certo? 2. Dê exemplos de outros objetos que precisam ser feitos com material resistente. Pessoal, a lataria do automóvel, a parede da casa precisa ser bem resistente, né? Esses daqui são apenas alguns exemplos, tá? O martelo, né? O martelo, ele precisa ser resistente. Como que ele vai pregar um prego na parede? Né? Então, precisa ser bem resistente. E, falando nisso, ele é bem pesado, né? 3. Na tirinha 2, o objeto que está sendo usado pode esticar quando é enchido com ar. De qual material ele é feito? Olha aqui a tirinha 2. Vamos lá ler a tirinha. Ô, Chico, será que você só pensa em dormir? Hã? Vem comigo, vamos nadar no lago. Aí o Chico acabou dormindo na boia. Se esse material aqui, a boia, fosse de outro material, como nós já vimos nos módulos passados de ciências, será que o Chico boiaria? Ou ele iria afundar no lago? A gente já viu isso, tá, pessoal? Próxima página. Página 186. Aqui também, essa parte, a professora comentou no vídeo, de duas palavrinhas que nós acabamos de ver no vídeo. O que é impermeável, o que é
permeável, tá? O que é um material impermeável e o que é um material permeável. Vamos começar aqui em cima, as características dos materiais. Os materiais ao nosso redor não são todos iguais. As características que fazem com que sejam diferentes são chamadas de Griffin, propriedades dos materiais. Isso faz com que eles sejam diferentes. Lembrando que eu falei também no vídeo, eles têm materiais diferentes e diferentes funções. Olha um cadeado. Cadeado é feito de aço, que é um material que tem propriedade chamada resistência. Aqui, essa outra imagem. Os balões de festa são feitos de borracha, que é um material que tem uma propriedade chamada elasticidade. Ela permite que os objetos sejam deformados e depois voltem à origem normal. Quando vocês enchem a bexiga e ela murcha, ela volta no estado normal dela, né? Ela volta do jeito que ela era. A seguir, vamos estudar algumas propriedades encontradas nos materiais. Permeável, impermeável. De repente, começa a chover. Que objetos você pode usar para não se molhar? E se você precisar absorver a água que caiu sobre uma mesa? O que usa? Lembra do coador de café, pessoal? Ele é um tecido. Ele absorveu toda a água. Quando eu mergulhei lá naquele vasilhame. Quando o material... Ó, a gente vai grifar esses dois parágrafos, tá? Porque eles são importantes. Tá vendo? Ai, meu Deus! Minha linha reta tá péssima, hein? Quando o material não deixa que um líquido passe através dele, dizemos que ele é impermeável. O vidro, a cerâmica e o plástico são exemplos de materiais impermeáveis. Quando o material permite que um líquido passe por ele, dizemos que ele é permeável. Como exemplos, podemos citar alguns tecidos e papéis. Portanto, a impermeabilidade e a permeabilidade são propriedades encontradas nos materiais. Na página 187, a professora fez uma demonstração desses materiais, certo? E depois pediu para vocês responderem a letra A, B e C. Vou fazer a leitura da letra A. Nas imagens, que objetos estão sendo utilizados pelas pessoas para não se molharem? B. Quais imagens mostram um líquido passando através de um objeto? Que objetos são esses? Lembrando, hein? Quais foram aqueles que eu apertei bem e saiu bastante líquido? C. Que propriedade o material deve ter para evitar que a pessoa se molhe? Na página 188, nós temos essas duas imagens. Olha, parece a capa da professora, né? Observe as duas imagens a seguir. Letra A. Cada criança está utilizando uma vestimenta diferente. Se tivesse que escolher uma delas para usar em um dia chuvoso, em um passeio e evitar se molhar, qual delas você escolheria? Assinale com um X a opção escolhida. Pessoal, o que a professora falou ontem, a capa de chuva. O que a professora falou no vídeo, a capa de chuva, ela é um material de plástico. E esse daqui, esse casaco, é de tecido. Então, o que é permeável, que passa, que absorve a água? O que é impermeável, que não deixa se molhar? A capa de chuva? Ou o tecido aqui da jaqueta da menina, desse casaco? Um ou dois?
B. Em que situação você utilizaria a outra vestimenta? Então, pessoal, para a gente não se molhar, é a número 1, certo? Ontem eu fiz, no vídeo eu fiz até uma demonstração, tá? E em que situação você utilizaria este casaco? Será que no calor, no verão, dá para usar esse casaco? Hein? Qual situação você usaria? Será que esse tempinho que está hoje não daria para usar esse casaco? Vamos pensar. Pausa o vídeo e vamos ver a resposta. Então, vamos lá. Fazendo a correção da letra A, né? As imagens, objetos que estão sendo usados pelas pessoas para que não se molhem é o guarda-chuva e a galocha. Lembra que eu falei para vocês que o pé que está aqui dentro, ó, não fica molhado? B. Quais as imagens mostram um líquido passando através de um objeto? Então, foi a esponja e o coador de café, né? Que é de tecido, certo? C. Que propriedade o material deve ter para evitar que a pessoa se molhe? Ele tem que ser impermeável, ou seja, que não deixa a água penetrar no objeto. Coloquem respostas mais completas, tá, pessoal? Por favor. Na próxima página aqui nós já vimos, eu já anotei com vocês, né, para se proteger num dia chuvoso, é a capa de chuva, que ele tem um material impermeável, que é o plástico. B. Qual é a situação que você usaria este casaco, né? A gente usa o casaco, crianças, em tempo de frio, para se agasalhar, para se proteger do vento, para a gente se manter aquecido, tá bom? Essa página aqui nós já fizemos lá no vídeo, tá? Só registrar aqui na tabelinha os materiais que a professora usou e eu fiz essa pergunta lá no vídeo. Espero que vocês já tenham respondido. Então, nós usamos o plástico impermeável, o algodão permeável, ele ficou muito molhado. A borracha, que são os pneus, impermeável, e o papel, que praticamente quase desmanchou, permeável. Então, quais foram os materiais que seu grupo selecionou, que a gente pode fazer o guarda-chuva? Materiais impermeáveis. Tá joia? Agora, nós vamos ver um vídeo explicando a próxima página, tá? Hoje nós vamos ter nossa aula de ciências, um assunto novo, e vamos falar sobre os materiais isolantes e condutores térmicos. O que é isso, tia, um material isolante? Olha só, nós temos vários tipos. A tia foi fazer essa aula, foi fazer uma pesquisa. Quando vocês colocam materiais isolantes, isolante quer dizer que vai isolar, que não vai passar. Isso é isolante, mas vocês vão encontrar mais sobre eletricidade, que é o isolante nos fios, para não levar choque. Isso vai aprender mais na frente. O nosso aqui nós vamos aprender de isolante só da temperatura, quando está frio e quando está quente. Então, olha só, quando nós temos uma temperatura baixa, tipo 5 graus, que nunca tem aqui Imperatriz, não, é o contrário. Não, é assim mesmo. Se nós temos 5 graus Celsius, que nunca vai acontecer aqui em Imperatriz, mas a tia está fazendo um exemplo aqui do livro, que nós temos 5 graus. 5 graus, gente, é muito frio. Então, o que tem que acontecer? Nós temos que procurar um material isolante, um material que pare com o frio, que aqueça o nosso corpo. E qual vai ser esse material que a gente vai usar? Qual é o material que o pessoal lá usa no exterior, na Europa, nos Estados Unidos, nos outros países que são bastante frios. Aqui no Brasil também, lá no sul, é um pouco frio. As pessoas também usam.
vocês faz bastante frio. Só o lençol que é de algodão não vai passar o frio. Então a gente precisa de um material mais grosso. Então a gente vai pegar o nosso edredom. E o nosso edredom, ele não é a lã, mas ele é um material que é mais quente. Então ele é um material isolante. Ele vai isolar o frio que está vindo, não vai deixar o frio passar pelo edredom. Então ele é um material isolante. Olha, lá no livro nós temos a gravura de um menininho com roupa normal e morrendo de frio. E o outro não, ele está todo equipado, ele está com o gorro, ele está de luva, ele está com uma jaqueta, uma jaqueta de mangas compridas, calça e bota. Aqui em Imperatriz nós não temos esses materiais porque aqui é bastante calor. Mas lá em São Paulo, no Rio de Janeiro, em outras partes do Brasil, nós já usamos esse material mais grosso, até a lã também. Porque lá também já faz frio, já faz 10 graus, já faz 5 graus. Então, usa esse material isolante. E o que nós temos a falar dos condutores térmicos? Olha que nome diferente, esses nomes são bem diferentes, a gente nunca ouve falar sobre esses nomes no nosso dia a dia. Ele não é um nome comum, mas o assunto dele é comum, nós temos isso todos os dias. Os condutores térmicos é o que aquece, o que faz aquecer rapidamente. Por exemplo, aqui no livro nós temos o exemplo do carro. Se a gente deixar um carro no sol, gente, ele não vai estar bem quente quando a gente vai entrar. Muito quente. Por quê? Porque o carro, ele é, de metal. Os condutores térmicos são os metais e os alumínios. Então, o carro é todo de metal. Quando a gente entra nele, o que acontece? Ele absorve o calor. Ele esquenta muito rápido. Então, ele aquece, ele absorve todo o calor do sol. E já os isolantes é o contrário. O isolante, ele não deixa o calor entrar. Então, essa é a diferença deles. Ó, a tia escreveu aqui. Materiais térmicos isolantes. Os materiais que reduzem a passagem do calor de um lugar quente para um local mais frio. Então, o isolante, o lugar está bem quente. Quando a gente coloca nesse material isolante, vai diminuir a temperatura, porque esse local está mais frio. E o condutor térmico é o contrário. Os materiais que conseguem absorver calor com facilidade, que são os metais e os alumínios. Ele vai esquentar super rápido, porque eles são condutores térmicos. Eles esquentam. E na nossa casa, a tia trouxe aqui os exemplos, né? Que a tia sempre traz os materiais, as nossas aulas são sempre com materiais. Então a tia trouxe aqui materiais diversificados sobre isolantes. Alguns são isolantes térmicos e outros são condutores térmicos. Nós temos aqui um ferro de passar, tá vendo aí, tio Bruno? Um ferro de passar, uma panela, um isopor, aqui é um isopor, umas vasilhas de plástico e um grill, uma assadeira, que a gente faz nos nossos sanduíches. Então, quais desses materiais aqui nós vamos classificá-los? Em quê? Então, olha só, o ferro, vamos prestar atenção no ferro. Essa placa aqui do ferro, gente, ela é o quê? Ela é um alumínio, não é? Um alumínio, um metal, mas essa aqui é um alumínio. Então, o alumínio, ele o quê? Ele vai aquecer ou ele não vai aquecer? Ele é uma coisa mais fria ou mais quente? Ele é quente. Então, por que o ferro é usado para passar roupa? Porque ele aquece facilmente. Ele aquece antigamente, que não tinha eletricidade. Como que aquecia ele? No fogo. Usava o carvão, colocava o ferro lá em cima e ia passar roupa, porque ele esquenta rapidamente. Quando usa o ferro, tem que deixar muito tempo para ele esfriar, porque demora. Vocês não podem ver isso porque é coisa de adulto. Mas ele é alumínio, o alumínio esquenta rápido e demora para esfriar. É perigoso, o objeto perigoso.
eletricidade, perigo também. Então, olha só, o ferro, ele é um condutor térmico. Vamos para a panela. A panela é de que também, gente? Ó, alumínio, assim como o ferro. Por que o alumínio é usado para fazer comidas? Por que é ele que vai no fogão? E não um vidro, um plástico? Primeiro, o plástico, se a gente colocar o plástico no fogão, ele derrete. O vidro tem alguns vidros, mas o condutor térmico mais fácil de aquecer e mais rápido é o alumínio. Então, geralmente as panelas são de alumínio, é um condutor térmico. Nós temos aqui o isopor. O isopor ele vai aquecer ou ele vai esfriar algum alimento, gente? Geralmente nós usamos o isopor para colocar coisas frias, mas também coisas quentes. O isopor ele conserva a temperatura. Ele é um isolante. Ele não atrai o calor, ele conserva. A comida vai ficar conservada aqui. Se for uma coisa gelada, vai ficar gelada. Se for uma coisa quente, vai ficar quente. Então ele é um material isolante. Está aqui o exemplo. Os plásticos também são materiais isolantes. Ele vai passar, ele vem um material bem quente e aí com o tempo ele vai esfriando. É para esfriar porque ele já está frio. Então, de qualquer forma, se entrar uma comida quente aqui, ela vai esfriar. Não vai continuar quente como na panela. Então, ele é um material isolante também. Os plásticos são ótimos isolantes. E por último, nós temos aqui a assadeira. Olha como é a assadeira por dentro, gente. Ela caiu o plástico, não tem problema. Ela é de alumínio também. Aqui dentro, vocês têm em casa com certeza uma assadeira. Ela é de alumínio. E ela esquenta também rapidamente, assim como o ferro. Ela usa a eletricidade. Então, ela esquenta. Ela é um condutor térmico. Quando você usar ela, você tem que deixar ela lá no cantinho, porque ela vai demorar bastante tempo para esfriar. Porque ela absorve o calor. Ela absorve rapidamente e demora para esfriar. Então, esse foi o nosso conteúdo. Entenderam lá o vídeo da professora, crianças? Vocês viram que ela fez também várias demonstrações, né? Então, agora nós vamos ver 190 materiais isolantes e materiais condutores térmicos. Tem algumas coisas que nós vamos grifar, tá? Eu estou aqui no primeiro parágrafo, ó. Todo ser vivo produz calor. Por isso, podemos dizer que o tempo todo trocamos calor com o ambiente. Quando sentimos frio, é porque estamos perdendo calor, ó. Quando a gente sente frio, nós estamos perdendo calor para o ambiente. Mas quando colocamos essas roupas que nós estamos usando hoje, bem quentinha, né? Sobretudo roupas próprias para as baixas temperaturas, elas evitam que o nosso corpo perca calor para o ambiente, tá? Se a gente colocar essa roupa quentinha, como está o dia de hoje, ultimamente está bem frio, né? Então, o nosso corpo perde calor para o ambiente. Então, para que essas temperaturas, para que o nosso corpo evite perder o calor para o ambiente, precisamos colocar roupa bem quentinha. Primeira imagem. Corpo perdendo calor para o ambiente. Olha a temperatura. 5 graus. Eu estava batendo o queixo. Depois eu me agasalhei, coloquei bota, luva, touca. Tem crianças que sentem mais frio, que o corpo reage de uma maneira diferente. Então, precisa de 2, de 3 blusas, de 5 meias, de 2 toucas, né? Para evitar que o corpo perca calor, certo? Mas tem crianças que não são assim. Então, ó, corpo sem perder tanto calor para o ambiente. Mas mesmo assim a gente perde ainda, tá?
Depende da temperatura, ainda mais a 5 graus. Vixe. Outro parágrafo. Mas não são somente os seres vivos que trocam calor com o ambiente. Os materiais também. É por isso que um sorvete, ao ser retirado da geladeira, começa a absorver. Importante isso, ó. O sorvete absorve calor, derrete, certo? Pelo mesmo motivo, a lataria de um carro sob o sol esquenta. Ela está absorvendo calor. Quando a mamãe para o carro lá na rua, aí você vai entrar dentro do carro, ele está fervendo, porque ele estava fechado, a lataria é um metal e ele absorve muito calor, certo? Aqui, pessoal, a gente diz, né, isso vocês vão estudar lá no 3º ano, mas eu só vou adiantar, tá? Vocês sabem que a água tem 3 propriedades físicas: sólido, líquido e gasoso. O sorvete sólido, ele ganha calor e troca de estado físico. Se ele derreteu, ele virou líquido. Mas isso é assunto para depois, né? Lá para frente. Aqui nessa imagem, o ambiente aquecido transfere calor ao sorvete. Olha, 30 graus. Então, aqui, ó, sólido, que é o sorvete, ele ganhou calor, certo? Ganhou calor do ambiente e se transformou em líquido. Vai derretendo. Ó, derrete, derrete, derrete. Vira líquido, certo? Então, olha aqui, ó, a lataria do carro, 30 graus, o termômetro está marcando. O ambiente aquecido transfere calor para o carro. Quem aguenta entrar num carro que ficou no sol o dia inteiro, né? Precisamos abrir os vidros para ventilar, né? Próxima página, 191. Contudo, se a temperatura cair bastante, esses objetos vão perder o calor que receberam. Daí o sorvete para de derreter e a lataria do carro fica fria. Outro parágrafo. Outro fato interessante é que o calor não passa somente de um objeto para o ambiente. Ele pode passar de um elemento para o outro. O ferro de passar roupa, como a professora falou lá no vídeo, por exemplo, ele transmite o seu calor para a roupa. E o leite quente transmite seu calor para o copo de vidro. Isso daqui que nós vamos falar agora, que a professora falou lá no vídeo também, vocês vão grifar. Pega o seu grifa-texto, quem não tem grifa-texto, é com o lápis de cor amarelo. Os materiais que reduzem a passagem do calor de um lugar quente para um lugar mais frio são chamados isolantes térmicos, aquele que isola a temperatura, seja ela quente, seja ela fria. A lã, o isopor, o plástico e a madeira são bons isolantes. Os materiais que conseguem absorver calor com facilidade são chamados de condutores térmicos. Os metais são ótimos condutores, como a professora falou lá no vídeo, da panela, daquele Tostex, certo? Aqui no isolante térmico, crianças, um bom exemplo é quando a mamãe e o papai quer levar uma carne em algum lugar, suco, né, que não deixa, não quer que, por exemplo, o suquinho, a gente vai fazer um piquenique, o suco tá lá geladinho. A gente coloca ele aonde? Para ele conservar aquela temperatura. No isopor? Tá, o isopor é um isolante térmico. Numa frasqueira? Na frasqueira, depende da frasqueira, tá? Às vezes a frasqueira a gente precisa colocar gelo nela. Por quê? Porque ela não isola totalmente, tá? Ela não conserva a temperatura.
É mais o isopor mesmo. O isopor, ele isola bem, a temperatura ele conserva bem a temperatura, seja ela quente ou frio. Ó, tem duas imagens aqui embaixo. O isopor é um material isolante. Ele evita que a bebida absorva calor do ambiente. Aqui, como eu falei, tá isolando uma temperatura fria. Mas às vezes a gente quer levar uma comida quente, a gente põe dentro do isopor. Certo? Como eu falei, as frasqueiras nem sempre conservam, tá? Nem sempre isolam a temperatura, tá? Aquelas frasqueiras lá são feitas de um material plástico, então nem sempre isola, não. A maioria não isola. Aqui, outro lado. A assadeira recebeu o calor do forno. Como o metal é um bom condutor térmico, é preciso usar luvas para tocá-lo, senão a gente queima a mão, porque ele recebeu calor do forno. Então, o metal, ele esquenta com muita facilidade. Certo? Vamos para as atividades? Pessoal, agora a gente está na última página, tá? As duas últimas. Atividades. Certo? Número 1. Como nós vimos, condutores térmicos e isolantes térmicos, tá? Letra A. Qual é a temperatura dos dois ambientes? Prestem atenção na imagem. Olha lá a temperatura que está no ambiente. 2. Compare as duas imagens. Que material está ajudando, a evitar que o outro material receba calor do ambiente? Prestem atenção aqui na primeira imagem, pessoal. Dentro desse isopor tem um peixe, tem vários peixes. Para que eles não estraguem, né, para não estragar, eu preciso de um isolante térmico para que a temperatura do ambiente, que está 30 graus, vendo, ó, 30 graus, não chegue até nos peixes, para não estragar, certo? Então, qual é o material que está ajudando a evitar isso? 2. 2 não, C. Volte a comparar as imagens. Qual situação está mostrando o material que está absorvendo calor do ambiente? Qual é o material que está absorvendo o calor do ambiente? Então, volta lá na imagem. Será que esse aqui está absorvendo calor, esse material? Ou este material que está absorvendo o calor do ambiente? A mulher está, olha a expressão dela, suando. Então, qual é o material, então, que está absorvendo, que é um condutor térmico? D. Qual material é considerado isolante térmico? Qual desses materiais? Será o isopor ou será que é o metal? E qual é o material considerado condutor térmico? Será que é o isopor? Será que é o metal? Certo? Então, depois vocês respondam aqui na letrinha D. 2. Observe a imagem, a pessoa aqui, ó, cozinhando. Certo? Nossa, gente, daria uma super legenda aqui, hein? Lá que nós vimos de língua portuguesa. Letra A. Na imagem, que materiais reduzem a troca de calor? Olha aqui o material. Nós temos o metal, nós temos o plástico e uma colher de madeira. Temos 3 materiais aí. Qual deles, né, quais materiais, né, que reduzem a troca de calor?
B. Que material conduz o calor com mais facilidade? Qual é o condutor térmico fácil de esquentar? C. Que desvantagem a cozinheira teria se o cabo da panela e a colher fossem de metal? Coitada! Já imaginou se esse cabo de madeira fosse de metal e o cabo da panela? Qual é a desvantagem se fosse? Será que ela queimaria a mão? Pausem o vídeo para a gente fazer a correção. Olha lá. Voltando aqui na 192, né? A temperatura do ambiente era 30 graus Celsius, como eu já tinha falado aqui na imagem. Letra B, o isopor é o que está evitando que o peixe receba calor do ambiente. C, o metal do carro, ele está absorvendo o calor, porque ele é um condutor térmico. Então, o isopor é um isolante térmico e o metal um condutor térmico, certo? Aqui na número 2, o que reduz a troca de calor é a colher sendo de madeira e o cabo sendo de plástico. Isso reduz, tá? A troca de calor. Qual é o condutor térmico que esquenta com mais facilidade? O metal. C. Qual é a desvantagem? Como eu falei, ela poderia queimar as mãos, pois o metal absorve o calor do fogo bem fácil. Tá, pessoal? Então, por hoje é só. Espero que tenha gostado da nossa aulinha. Amanhã a gente volta. Fiquem com Deus. Beijo, beijos.